E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Ouça com fé o que diz a palavra do Senhor nesses 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra, muito mais do que lida nesse momento, ela foi proclamada entre nós. E todas as vezes que a Tua palavra é proclamada no meio do Seu povo, é a própria glória do Senhor, a presença do Senhor que é manifesta em nosso meio. Palavras que aos nossos olhos podem parecer até mesmo simples, mas que carregam o poder e a glória do Senhor, capaz de transformar e salvar aqueles que creem no Teu nome. Nessa noite nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração, que o Senhor tire qualquer distração, para que possamos ouvir somente, tão somente, a Tua voz, e que o Senhor nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma pergunta interessante para fazermos na nossa vida é essa: como nós nos orientamos nos nossos dias? Sabe aquele senso de direção que alguns têm e outros nem tanto? Não é tão fácil assim quanto parece. Tem gente que consegue com um pouco mais de facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade. Se você é como eu não sou daqueles que vai num endereço e se você me mandar voltar lá, eu já sei como chegar. É difícil, gente. Imagina sair de uma cidadezinha do interior de Minas, de repente fui para Campinas, morei em São Paulo. Como foi difícil. Difícil saber para onde virar, difícil saber como entrar, difícil saber se era a primeira direita e de repente você tinha 1, 2, 3 ou 4 direitas, você podia escolher qual direita você queria. Uma erradinha que você desce no meio do caminho, misericórdia, era muito tempo para poder voltar e consertar, dependendo de onde você estiver, lá em São Paulo. Não é fácil se orientar. Se a gente começa a se perguntar para onde que é mesmo que eu tenho que ir, você tenta estabelecer alguns caminhos, algumas coisas que te norteiam, mas nem todo mundo tem essa facilidade. Eu fico admirado, porque tem gente que consegue fazer isso assim, ó. Você pergunta para onde é isso? Tá para cá, vai para lá, faz isso. Quando eu cheguei aqui em Itatiba, eu subia morro, descia morro, mas nunca sabia para onde eu estava indo. Agora eu já sei. Mas no comecinho foi difícil, mesmo Itatiba não sendo São Paulo. Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer. Como que nós orientamos o nosso dia? Que senso é esse que nós temos? Qual que é o nosso referencial de direção? Será que a gente tem um bom referencial de direção? A gente sabe apontar, mostrar, a gente sabe para onde a gente está indo? Deixa eu fazer um teste aqui com vocês, irmãos. Para que lado está a sua casa? Mostra aí. Para que lado que está a sua casa?
Olha só, gente, teve gente que foi certeiro assim, ó, minha casa tá para cá, tá para lá, minha casa tá para trás, tá para frente. Mas teve gente que ficou assim, apontou para cima. Eu sei, o céu é a morada daqueles que creem em Jesus, mas se você for como eu, talvez eu também apontaria para cima. Eu não faço ideia de para onde está minha casa. Não faço ideia. Mas é esse senso de direção. Se eu perguntar para vocês assim, onde está o Covabra? Talvez um pouquinho mais perto. Aí você pode até me ajudar. Sobe essa rua aqui, lá em cima você vira, depois vira de novo, vai um pouquinho para frente, você chegou. Bem mineiro, né? O jeito de explicar para chegar no Covabra. Esse senso de direção, a gente está acostumado com ele de uma forma muito especial e a gente precisa pensar nisso. E eu dou graças a Deus pela tecnologia. Porque antigamente eu acho que era bem mais difícil se orientar sem esse negocinho aí. Hoje a gente coloca ali o endereço e mesmo que você não faça ideia de onde você tem que chegar, o GPS te leva para qualquer lugar. Às vezes nos prega umas peças, dependendo da cidade que você tiver. Leva a gente para umas ruas estranhas. Mas tem uma curiosidade aqui que eu queria provocar vocês a pensar sobre algo que é importante a gente conversar agora, sobre esse senso, esse referencial de orientação que esse GPS nos oferece. Nossa cultura está muito impregnada disso, nós estamos extremamente acostumados com um centro, um referencial de orientação que ele não é fixo, mas que ele é variável. É um referencial de orientação relativo. A nossa cultura brasileira e a grande maioria das culturas do nosso mundo, elas se baseiam, estão imersas, mergulhadas nesse referencial relativo de orientação. O que é isso? Deixa eu explicar. Você está dirigindo e observando o GPS no seu carro. Você sabe que a ruazinha azul ela virou aqui para a minha direita. Você vai e vira à direita. O que acontece com o mapa do GPS nesse exato momento quando a gente vira? O mapa se ajeita e agora o que era direita está na tua frente. É ou não é assim? E aí você vira para a esquerda. O mapa que era de esquerda agora se ajeita e agora a esquerda virou um caminho reto à sua frente. Por quê? Porque o referencial de orientação desse mapa, ele está configurado para que você seja o referencial de orientação. Ou seja, o mapa se ajeita onde você é o referencial que guia a orientação do mapa. Não sei se você já fez isso, mas nas configurações do seu GPS tem um jeito de você bloquear o norte para cima. O seu mapa fica fixo apontando para o norte, onde é o norte. E aí você vai dirigindo, lá está falando, vire à direita. O mapa não vira, e você vira. Mas, de repente, ele manda virar à direita de novo, e você começa a descer no mapa, mas você está indo reto para frente. Imagina que confusão que vira isso na nossa cabeça. Se você é alguém que gosta de se arriscar, talvez você possa tentar fazer isso, mas cuidado para não bater o carro. Por quê? Porque quando você faz isso, você fixa o referencial de orientação no norte. É algo que está além de você. E ele está fixo, ele é imutável. Nada muda essa posição. Então, quando você está caminhando, o mapa está fixo. Você não é mais o centro de orientação. E então você tem que se desenvolver no mapa. E isso é uma diferença muito grande para a nossa vida de motorista. Sabe por quê? Porque nós estamos impregnados com a cultura do referencial de orientação relativo, que está baseado em quem? Em mim mesmo. Ele é focado, centrado em mim. É curioso pensar nisso. Que a cultura brasileira, nós temos esse referencial de orientação relativa. Mas tem algumas culturas que não. Tem culturas no mundo, queridos, que não existe a palavra direita e esquerda. Como que eles se orientam? Somente com pontos de orientação fixos. Quando você perguntar, como que eu chego no Covabra? Para alguém dessa cultura, ele vai falar assim, você avança ao norte, vira depois ao leste, eu não sei se eu estou falando certo não, tá?
vira de novo a oeste, porque os pontos são fixos. Misericórdia. Sabe aquelas perguntas de posto de gasolina quando você está perdido em algum lugar que você não conhece? Vira uma, depois vira outra, vira outra. Esse pessoal se orienta por pontos de referenciais fixos e eles vivem assim. Mas essa conversa ela pode ser um pouquinho interessante para a gente pensar na nossa cultura, quando a gente começa a entender algo além da simples orientação de direção. E se nós começarmos a pensar nos nossos referenciais de moralidade? Será que os nossos referenciais de moralidade eles são absolutos ou relativos? Eles estão fixos, imutáveis e apontados para algo além de nós? Ou os nossos referenciais de moralidade, eles são relativos, mutáveis, apontando para nós mesmos? Já parou para pensar nisso? O que é referencial de moralidade, pastor? Referencial de moralidade é a noção do que é certo e o que é errado. Aquela noção sobre o que é bom, o que é justo, o que é ruim, o que é injusto, o que é verdade. E aqui a gente começa a entender o quanto isso se torna denso na nossa vida. Porque se nós estamos numa cultura impregnada de um referencial de orientação relativo, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Porque o ponto que me orienta sou eu mesmo. E não algo que está além de mim, imutável, eterno, muito maior do que eu, como um norte do nosso globo terrestre. Já pensou nisso? Como nós estamos impregnados nessa cultura de sermos orientados por nós mesmos? Nós somos orientados pelo nosso coração, nós somos orientados pelas nossas emoções, e de repente você entra naquela onda de eu não quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu não estou sentindo. Nossa, e aí tem aqueles dias que a gente acorda azedo, né, gente? Já acordou azedo? Ou você nunca se disfarçou de limão num dia qualquer de segunda-feira na sua vida? Tem gente que emburra que dá dó, que ninguém tira ele daquele lugar. E as emoções começam a controlar tudo que está à volta dessa pessoa. Vamos fazer isso? Não. Não quero. Não vou. Na verdade, todo o centro de orientação daquela pessoa começa agora a girar em torno daquilo que ela está sentindo. Eu quero, eu faço. Eu não quero, eu não faço. E quantos são os nossos desejos, as nossas vontades? Eu desejo, eu posso. Eu não desejo, eu não quero, eu não faço. Eu não tenho vontade, eu não preciso fazer. Porque o nosso senso de orientação está baseado dentro do nosso coração. O nosso prazer, a nossa verdade, a nossa opinião, a nossa vontade. Tudo isso é a imersão nessa cultura que nos coloca no centro dessa orientação. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque nós somos muito limitados. Nós somos voláteis. Nós mudamos a cada instante. Nós estamos num jeito de manhã e de outro jeito de tarde. E à noite já não estamos mais daquele jeito. Nossas emoções variam. Como basear toda a nossa vida num ponto de referência que não é fixo e que nos orienta de forma confusa para a vida? Porque mesmo se tratando de moralidade, do que é bom, do que é certo, do que é errado, as nossas decisões, elas são tomadas diante dessa realidade. Qual é o referencial de orientação do seu coração? O que te leva a tomar as suas decisões? Você baseia a sua vida em quem? Em quê? E isso pode te levar para cada buraco da vida, como pode te salvar de muita situação complexa e perigosa. Mas, pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Nós estamos diante do Evangelho de João. E João começa com uma verdade chocante
chocante para o mundo da sua época. Porque ele começa o seu evangelho mostrando que existe um referencial fixo, imutável, que está muito além de nós mesmos, e esse referencial é Jesus Cristo. João começa as primeiras palavras do seu evangelho mostrando uma realidade muito bonita. Jesus é o próprio Deus criador de todas as coisas, o único referencial absoluto do que significa a vida e uma luz que brilha sobre todas as trevas, toda a confusão e toda a morte. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender quem é João e o evangelho de João. Eu queria fazer um desafio para você, irmão. Fiz esse desafio hoje de manhã e queria te convidar a participar dele também. O evangelho de João é um evangelho maravilhoso, um evangelho lindo. A cada vez que a gente vira uma página desse evangelho, nós somos constrangidos pela história que João nos conta a respeito de quem? De Cristo. Não sei se você já leu o evangelho de João, mas eu queria te desafiar a lê-lo essa semana. É simples. Se você ler 3 capítulos do Evangelho de João, domingo que vem você vai ter lido ele inteiro. Você vai ter lido ele por completo e te dar essa experiência de se deleitar nessa história maravilhosa contada por esse apóstolo João, o discípulo amado de Jesus Cristo, o melhor amigo de Jesus, de acordo com algumas palavras da Escritura. Aquele que reclinou sobre os ombros de Jesus, que estava presente em momentos pessoais, íntimos e profundos com Jesus. Ele viu, ele presenciou, ele testemunhou coisas que os nossos olhos, nem a nossa imaginação consegue captar. João estava lá. João estava lá quando Jesus, erguido na cruz, fala para ele, nas suas últimas palavras, essa é a tua mãe, cuida dela. Ele passa a responsabilidade de Maria, do cuidado de Maria, provavelmente viúva nessa altura da vida, para o cuidado de João. Ele foi uma pessoa fundamental no ministério de Jesus, estava lá quando Jesus fez grandes sinais e milagres, estava lá quando Jesus falou palavras profundas. É João que descreve do capítulo 13 ao 17, com tanta profundidade, as últimas palavras de Jesus antes de ser preso para ser levado para morrer. É João que nos conta como Jesus orou antes de ser preso. É João que nos mostra a densidade do amor, a densidade desse amor que transbordou aqueles milagres de uma forma toda especial e diferente. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que esses 3 evangelhos, eles são muito parecidos, nós chamamos eles de evangelhos sinóticos, porque as histórias são muito próximas, são muito parecidas. Uma história que está em Mateus, ela aparece em Lucas, ela aparece em Marcos, de uma forma diferente, mas ela está lá. Mas João não. Estima-se que João escreveu o seu evangelho depois deles. Que João até leu o evangelho, pelo menos de Mateus e Marcos, para escrever o seu evangelho. É como se João tivesse escolhido, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que os 3 evangelhos não trouxeram, mas que ele podia trazer sobre Jesus de uma forma completamente diferente. Ler João pode transformar a forma de vermos o reino de Deus na nossa vida. Eu falo isso porque isso tem sido uma realidade para comigo. E como João nos descreve isso? O que João começa a nos contar? Como que ele apresenta tudo isso? Como ele começa a história? Ele está dizendo escancaradamente, eu quero contar uma história para vocês, e para vocês entenderem essa história, a primeira coisa que a gente precisa entender antes de tudo é quem ele é. Quem é Jesus? Quais são as bases? Nós vamos partir do quê? Qual é o referencial de orientação que vai guiar o nosso coração e a nossa mente nessa história linda para que a gente entenda quem ele é e o que ele está fazendo, o que ele é capaz de fazer na minha e na sua história? É assim que João começa a sua história. E a primeira coisa que ele nos conta diante dessa história é que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Olha o versículo 1 e versículo 2 novamente. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava
com Deus. E a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Como que João começa essa história? Ele começa no princípio. Ele volta no início de tudo, quando o mundo ainda não era mundo, quando o tempo não havia sido criado, quando nada existia, no princípio de todas as coisas, quando tudo ainda estava por vir, ele vai nos mostrar quem Jesus Cristo de fato é. E ele diz, no princípio era a palavra. Eu não sei que versão da Bíblia você está usando, mas talvez, se for uma versão um pouquinho mais antiga que a minha, está escrito na sua Bíblia, no princípio era o verbo. Uma palavra no português muito forte, verbo, denota uma ação, denota alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está por vir. No grego original que João escreveu, a língua que ele escreveu esse evangelho, a palavra é logos. Por isso foi traduzido como verbo, a palavra, porque cabe essas duas colocações no português. Mas o que significa esse logos, pastor? Talvez você já começou a ler o evangelho de João e você se deparou com esses 2 versículos e você falou, o que significa isso? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. A palavra que é a Bíblia, a palavra que é quem, a palavra que é o quê? O que significa isso? Deixa eu tentar explicar de forma bem sucinta para você o que está acontecendo aqui. Logos é um termo que para nós não é comum, mas naquela época sim. Lembra que João está inserido num contexto da cultura grega. A língua universal daquela região ali era o grego. O povo falava grego, escrevia em grego, a cultura emergente era grega. Então, a expressão filosófica, logos, era algo muito familiar culturalmente, no dia a dia, na prática das pessoas mais cultas e daquelas menos cultas. O pessoal sabia o que significava isso, o logos disso, o logos daquilo outro. Por quê? Porque logos para o grego significava o princípio que está por trás de todas as coisas. Aquilo que traz sentido, significado e dá razão para tudo aquilo que eu quero viver ou apontar. Ou seja, existe um logos na cabeça do grego por detrás de qualquer coisa que existe. Existe um sentido, propósito, razão. E como que eles expressavam isso? O logos. Mas isso era muito abstrato, filosófico. Isso era algo assim, uma força, uma ideia. E de repente, João traz uma luz sobre o que isso significa. E quando ele vai abrir a história de Jesus contada pelas penas na sua mão, ele coloca, no princípio de tudo era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Agora ele choca a cultura da sua época. Porque ele fala, o princípio por trás de todas as coisas, o referencial de orientação que traz significado e propósito para tudo o que existe, não se baseia de forma mutável e volátil no nosso coração, nas nossas emoções, na sua sabedoria ou pensamento. O princípio por trás de todas as coisas é uma pessoa e ela tem nome. Ele diz, o princípio por trás de todas as coisas, o Logos, é Deus. Não é uma ideia, não é uma força, não é uma energia, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é algo abstrato, não é algo inalcançável. O Logos e o princípio de tudo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e se tornou real, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
João está começando a contar essa história com o Antigo Testamento na mente, e com certeza ele volta nas primeiras palavras de Gênesis, onde está escrito que no começo de todas as coisas, Deus criou tudo que existe através da sua palavra, Logos. A palavra criativa de Deus, a palavra que quando é proclamada, cria. A palavra que quando é dita transforma, a palavra que quando é ouvida salva, a palavra que quando é proclamada e crida, redime o coração e transforma a vida daqueles que creem em Cristo. No princípio era o Logos, e o Logos tem nome, Jesus Cristo. João está nos mostrando que quem ele é, o centro, o referencial de orientação da vida é eterno. O referencial de orientação da vida é o próprio Deus. E entender quem Ele é transforma completamente a realidade dos nossos dias. Não tem como você continuar o Evangelho de João. Não tem como você continuar essa história se você não entender isso. É por isso que ele começa as suas palavras assim. Você quer entender quem Jesus é e o que ele fez? Você precisa entender que tudo isso na qual nós estamos imersos, que traz sentido e significado para a nossa vida, só pode estar concentrado em um lugar, nele, Jesus Cristo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, meu irmão. Porque a gente precisa pensar uma coisa, querido. Qual que é o nosso entendimento sobre quem Jesus é? Quando eu me deparo com um versículo como esse, eu começo a me perguntar com que base nós nos relacionamos com Ele? Como que eu converso com Ele? Quando eu converso com Jesus Cristo em minhas orações, qual é a base, a estrutura do meu pensamento para chegar até Ele? Será que eu me relaciono com Ele de uma forma que eu diminua quem Ele é? Será que às vezes nós não falamos, pedimos, contamos, proclamamos, comentamos sobre nós em Jesus Cristo de uma forma que Ele está diminuindo da sua grandeza, a grandeza que é revelada nesses primeiros versículos desse Evangelho? Será que você nunca fez uma oração e dizendo, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, mas quando você abriu os seus olhos, você estava lá todo aflito, tentando resolver tudo? Será que você nunca tomou uma decisão sem antes dizer para Jesus, Senhor, o Senhor é o meu referencial de orientação, é o Senhor que tem que me dizer para onde eu vou para a direita, eu vou para a esquerda diante disso. Se a minha referência de orientação está em você, é você que tem que me orientar. Será que você não diminui Jesus na tua relação sobre quem Ele é? Meu querido, às vezes a gente faz isso, e muitas vezes a gente faz isso, para não dizer constantemente. Nós nos relacionamos com Jesus como se Ele fosse um simples e mero ser humano, que às vezes parece que nem está nos ouvindo. Quando nós falamos para o Senhor, Senhor, eu preciso da Tua intervenção, sabe com quem você está falando? Você está falando com aquele que no princípio de tudo estava criando todas as coisas, aquele que sonhou com a tua vida, aquele que conhece quem você é, que criou cada traço da sua personalidade, que formou você desde antes do ventre materno. Você está falando com o Criador de tudo que existe, muito maior do que tudo que você pode imaginar, que conhece absolutamente tudo sobre você e a sua vida, muito mais do que você. Foi ele que projetou o gosto da laranja. Foi ele que sonhou e imaginou como seria a sensação do vento batendo e refrescando a nossa pele num dia de sol bem escaldante. Ele que projetou o barulho da chuva, cada gota que cai. Foi ele que sonhou com os rios, ele fez os animais. Ele que projetou o tamanho daquela baleia que nada naqueles oceanos. Ele que fez aqueles peixes minúsculos que nadam lá também.
Foi Ele que fez as aves, Ele que fez as folhas, as árvores, que planejou cada célula do seu corpo e como ela funcionaria. Quando você fecha os seus olhos e fala com Jesus Cristo, você está diante daquele que sonhou com você e conhece você de uma forma que talvez você não consiga imaginar. No princípio, era o Logos. Ele é o princípio por trás de todas as coisas. Ele é a razão por detrás de todas as coisas. Quando você fechar os seus olhos, queridos, não diminua a grandeza de Jesus Cristo, mas entenda a grandiosidade da pessoa que nós estamos nos relacionando. Você acha que Ele não é capaz de te ajudar no que você está passando hoje? Ele sabe o que você está enfrentando. Era Ele que estava do teu lado quando as lágrimas escorriam no seu quarto. É Ele que te viu chorar escondida no chuveiro, para ninguém ver que você estava desmoronando. É Ele que segurava a tua mão quando a confusão batia no coração e quando as coisas pareciam impossíveis. É Ele que te dava força para levantar mais uma segunda-feira e encarar o desafio do trabalho e das pessoas que às vezes te perseguiam e te maltratavam. É Ele que foi te curando dia após dia dos traumas mais terríveis que norteou teu coração até aqui. Ele te conhece. Olhar para um texto como esse, queridos, mexe comigo, porque quando nós fechamos os nossos olhos, e eu falo isso todo culto aqui, nós estamos diante do Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que projetou tudo e conhece a todos. A grandiosidade dele não pode ser diminuída pela nossa limitação. João está mostrando isso. João está dizendo, sabe a história de quem eu quero contar para vocês? A história dele. A história desse Jesus. E não tem como você viver a sua vida como se você não tivesse nada a ver com isso. Não tem como você dizer que é discípulo de Jesus, uma vez que você olha para um texto desse e fala assim, é esse o Jesus que eu adoro, é Ele que eu sirvo, é para Ele que eu oro, é nele que eu confio. Não tem como a nossa vida permanecer do mesmo jeito, uma vez que entendemos a grandiosidade do que estamos falando aqui. Amanhã é segunda-feira, irmãos, antes de sair de casa, não saia de casa antes de dizer, Senhor Jesus, vá comigo para onde eu estiver. Me acompanhe nas minhas decisões. Seja o norte, a minha orientação absoluta, verdadeira, fixa e imutável para que eu tome as decisões da minha vida. Que o Senhor seja o centro de tudo que eu sou e de tudo que eu faço. João não para por aí, meu querido. E eu acho que é tão bonito, porque ele fala que Jesus é o verbo de Deus, mas Jesus é o criador de tudo. E nós temos uma mania de confundir isso aqui e na nossa mente limitada não conseguir absorver essa verdade. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está explícito, está claro. Quem é ele? Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que projetou, planejou e criou tudo o que existe. Nós lemos Colossenses aqui que fala que tudo subsiste nele, tudo está concentrado nele. E eu acho isso tão bonito, porque quando nós entendemos que ele é grande e poderoso o suficiente para criar todas as coisas, nós precisamos entender diante de quem nós estamos. Nós, às vezes, nos relacionamos com Deus e com Jesus como se fossem duas pessoas diferentes, estranhamente desconectadas. Nós falamos com Deus como se Ele fosse o Criador, mas com Jesus somente de uma outra forma, como se Ele fosse menor que o Criador.
Quando você fala Jesus Cristo, você está diante do Criador de todas as coisas. Você não pode esquecer disso. Você precisa trazer a reverência do seu coração para diante daquele que você está. Você precisa se posicionar de uma forma diferente. Quando você diz, eu sou discípulo de Jesus, eu carrego na minha vida o nome do Deus Criador de todas as coisas. Eu testemunho, testifico aquele que criou absolutamente tudo. Mas como que João continua isso? Jesus é o verbo de Deus, o princípio por trás de todas as coisas, a palavra criativa de Deus. Jesus é o criador de tudo que existe. Como que isso se manifesta? João está contando o começo dessa história dizendo, ele é a fonte de vida e luz, a única fonte de vida e luz. Olha o versículo 4 e 5. Nele estava a vida. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vamos para a primeira parte desse versículo. Nele estava a vida. Como é importante entendermos isso aqui e agora. Porque nós, imersos nos nossos referenciais relativos de orientação, nós estamos centrados em nós mesmos como pontos de referência para tudo que existe. Para qualquer movimento, para qualquer decisão, para aquilo que fazemos. Nós colocamos o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, quem nós somos no centro dessa história. E nós estamos imersos nisso. E disso flui o nosso conceito sobre o que a vida significa. Já pensou nisso? O que a vida significa? O que é a vida para você? Se você fizer essa pergunta para muitas pessoas, as respostas vão ser muito variáveis. O que é viver? Alguns vão dizer para nós que viver é conseguir chegar onde você se determinou a ir. Viver é ter sucesso na jornada. Viver é você conseguir caminhar e chegar ao final. Viver é ser feliz naquilo que você se propõe. Viver é fazer aquilo que você tem vontade. Viver é conquistar. Viver é conseguir. Viver é ter. Viver é possuir. Quantas pessoas começam a referenciar a vida por perspectivas diferentes? Quando a sua vida se baseia em trabalhar, a sua vida está focada no viver é o teu trabalho. O viver pode ser a tua família. O viver pode ser o seu bem-estar. Ter uma vida confortável, como a gente escuta muito hoje em dia. Percebe como a perspectiva do que significa a vida, ela pode ser diferente de pessoa para pessoa. E isso é muito perigoso. Porque quando você tira o referencial de orientação de Cristo, que está fixo, que é imutável, que é absoluto, e você coloca o referencial de orientação da sua vida em coisas que são mutáveis, voláteis, relativas, que depende das circunstâncias, depende do seu coração, depende do seu estado de humor, você limita o que a vida significa e pode estar se colocando num risco muito grande. A minha vida é lutar e batalhar e conseguir alcançar o que eu me propus. E se você ficar doente? E se você não conseguir trabalhar? E se você não conseguir alcançar o que você se propôs? A sua vida acaba? Ela não existe? A minha vida se baseia no que eu tenho. Fica estranha essa frase, porque às vezes a gente não quer falar isso. Mas na prática, às vezes isso acontece. Quer um exemplo? A pessoa lutou muito, trabalhou muito, não existe nada de errado nisso.
ela conquistou os bens que ela tem, carro, casa, ela montou o seu império, ela tem as suas posses, mas por algum motivo, isso pode vir a ser tirado dela. De repente a empresa faliu, perdeu o emprego, teve que vender a casa, teve que vender o carro, teve que vender tudo que tinha. E ele se levanta segunda-feira na cama e fala: que vida é essa? Minha vida perdeu o sentido. Porque o sentido dessa vida não estava no ponto de referência, longe do seu coração, fixo Jesus Cristo. Mas o sentido da vida estava no que ele possuía, no que ele conquistava, no sucesso que ele tinha. Dá para entender isso? É fácil de perceber que nós conseguimos fazer isso com uma naturalidade cultural tão grande. A nossa definição de vida começa a ser deslocada para lugares distantes daquele que deveria estar. Eu já vi pessoas dizendo para mim: pastor, a minha vida acabou. E eu perguntei por quê? Porque o meu casamento chegou ao fim. Sim, o casamento é um presente de Deus na nossa história. Sim, o casamento é algo lindo, maravilhoso que Deus nos deu. Mas se você colocar o sentido da tua vida nas pessoas, até mesmo aquelas que você mais ama, e se você as perdê-la, a sua vida pode perder o sentido. Se você perguntar para alguém com depressão, alguém à beira do precipício do suicídio, por que você está aí? Muitas delas nos respondem: porque a minha vida não tem mais sentido, não tem mais propósito. Eu perdi o meu senso de orientação. O Logos, verdadeiro e único, foi embora. João está dizendo para nós o seguinte: só existe um lugar de onde a vida vem. E esse lugar é Jesus. Mesmo que você não entenda isso, não absorva isso, a vida que você tem e desfruta é um dom de Deus. É um dom que Deus te deu, um presente que Deus te deu, e só vem dele. Seria algo de grande pecado não reconhecermos isso e sermos ingratos pela vida que nós temos. Porque a vida vem dele, o presente dele, a vida física, a vida espiritual, o sopro de vida vem dele. Ele é o referencial da vida, ele nos ensina o que é viver. E não existe vida verdadeira longe de Cristo, porque toda vida longe de Cristo pode até parecer uma boa vida, mas no fim é uma ilusão, limitando aquilo que verdadeiramente Deus tem para te oferecer. Você pode perder tudo e a sua vida perder completamente o sentido. E agora, se nós entendemos isso, nele está a vida. Reivindicar isso de Cristo para o nosso coração é um absurdo, é uma incoerência. Você se dizer cristão e reivindicar o direito de controlar, de deter, de reinar na vida de Jesus Cristo é um absurdo. Você dizer: sim, eu creio em Jesus, mas a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Sim, eu creio que Jesus Cristo é rei, mas nesta área da minha vida quem manda sou eu. Sim, eu entreguei a minha vida como discípulo de Cristo, mas aqui quem decide sou eu. Isso é incoerência, gente. Se você entende que a vida vem dele, ele a dá, ele a tira. Se você entende que a vida vem dele, nós estamos completamente rendidos àquele que é o autor da vida. É ele que nos ensina o que é viver.
É Ele que nos mostra os caminhos a serem percorridos. É Ele que criou a vida, que é o referencial absoluto do que significa viver. E como isso é possível? Ele fala, e esta, a vida, era a luz dos homens. Luz na Bíblia tem o sentido de verdade, conhecimento, moralidade, bondade. O conhecer, o saber, o aprender, o criar, tudo isso faz parte dessa luz de Deus que pela graça comum alcançou a humanidade. A gente precisa entender que todos nós refletimos em algum aspecto da nossa vida à luz de Cristo. Quando você aprende algo, quando você retém sobre o mundo, quando você tem a inteligência de aprender, inventar, descobrir, tudo isso faz parte dessa graça comum que alcançou a humanidade. Todos nós só podemos fazer isso porque Deus derramou essa graça sobre nós. Nós somos alvos dela, mas nem todo mundo caminha na luz de Cristo. Nós sabemos que a humanidade, ela caminha em densas trevas longe de Deus. Olha a tua volta, meu irmão. Mentira, violência, maldade, corrupção, desonestidade, deslealdade, toda espécie de imoralidade. Quando você olha para o mundo que nós estamos vivendo, nós começamos a nos assustar com as notícias e as coisas que estão acontecendo. Mas não se assuste não, porque o nosso mundo ele vive em densas trevas. Trevas que simbolizam essa morte que o pecado trouxe à humanidade. Trevas que simbolizam essa desconexão com o Deus Criador de todas as coisas, gerando essa ruptura e essa distorção daquilo que Deus nos projetou para ser como seres humanos. Trevas, a confusão, a ilusão, a mentira que às vezes nos guia e nos direciona, nos orienta falsamente para lugares perigosos na vida e na nossa jornada. Trevas, esse lugar de aflição, onde nós não sabemos onde estamos nem para onde vamos, a confusão desse mundo, seja no âmbito político, econômico, seja no âmbito social, seja nas relações humanas, seja no próximo ou no distante. Nós vivemos com medo do que pode acontecer com o mundo a cada instante. Será que vão apertar um botão e essa bomba vai cair em algum lugar? Será que isso chega aqui no Brasil? Será que aqui na nossa nação vai acontecer um desastre natural? Será que eu vou ser alvo dessa violência, dessa maldade em algum canto que eu tiver? Será que vai acontecer alguma coisa com a minha casa, os meus? Nós vivemos essa tensão de tudo isso o tempo todo, é ou não é? Nosso mundo, ele caminha em trevas longe de Deus. A Bíblia nos mostra isso. E se você olhar bem para esse texto, nós estamos entendendo que Jesus Cristo é essa luz que ilumina a confusão do nosso coração e nos traz a orientação correta sobre o que significa a vida e o viver. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva de volta para o Pai. E só nesse lugar nós conseguimos fazer com que a vida seja de fato real, de fato livre. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas o Senhor Jesus Cristo é essa luz que ilumina todas as coisas e trabalhou no nosso coração de forma que antes não entendíamos, mas que agora nós podemos entender a sua palavra e crer no seu nome. Ele é a nossa direção. Ele é para Ele, é com Ele, é por Ele, é sobre Ele que João está falando. Mas tem algo aqui que eu preciso terminar te mostrando. Não tenha medo do mundo que nós estamos vivendo, não. Não se assuste com as coisas que estão acontecendo. Não encare a sua segunda-feira com pânico do que vai acontecer. Sabe por quê? Olha como que João termina esses 5 primeiros versículos. Ele diz assim: a luz brilha
nas trevas, ela brilha sobre as trevas, e as trevas não a derrotaram. Existe uma tensão muito clara sendo colocada aqui. Prevalecer, derrotar, existe algo iluminando o que está perdido, morto, caído, aquilo que está longe do que deveria ser. E quando a luz brilha nesse lugar, nada das trevas é capaz de derrotar a luz que vem do Senhor. Foi quando Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e veio entre nós. Foi quando Ele entregou a sua vida, quando Ele subiu naquela cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço do nosso pecado. Foi quando Ele venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitando. Ele disse: a luz brilhou e as trevas não a derrotaram. Meu querido, quem é Ele para você? Você está andando os seus dias, correndo de um lado para o outro. Mas se você não parar um pouquinho para refletir sobre o que de fato Jesus significa para você, você pode estar perdido e desorientado, como se solto numa grande cidade sem um GPS para te orientar. Você precisa trazer de volta o referencial absoluto de orientação, fixo, eterno, imutável, Jesus Cristo, a única luz eterna que pode iluminar o seu coração e a sua vida e te dar, de fato, vida. Quando os problemas vierem, quando as situações difíceis vierem, quando você perder tudo e todos, a sua vida vai continuar nele. E nada pode te tirar das mãos dele. Feche seus olhos. Se ele te trouxe essa noite aqui para ouvir essa mensagem, você não pode sair daqui sem responder a ele e somente a ele a respeito disso.